Amém. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, vamos colocar em pé nesse momento, vamos estar orando, agradecendo a bondade, do nosso Deus, a fidelidade do Senhor, o amor e a misericórdia. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Então, Pai, nós queremos Te louvar e Te bendizer, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque nós estamos convictos e nós sabemos da Tua bondade, da Tua graça, do Teu amor, sempre demonstrado nas nossas vidas. Reconhecemos que em todo o tempo o Senhor está conosco, reconhecemos que a Tua boa mão está sobre as nossas vidas, a Tua boa mão está sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Pai, e tudo isso o Senhor faz não porque nós tenhamos merecimento, não porque nós sejamos merecedores de algo da Tua parte. Nós sabemos, Pai, que somos vis pecadores. Pai, sabemos das nossas incapacidades, reconhecemos as nossas imperfeições, mas nós sabemos que apesar de tudo isso, o Senhor nos ama, apesar de tudo isso, o Senhor cuida de nós. Apesar, meu Deus, de nós muitas vezes não sermos fiéis como deveríamos ser, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode jamais negar a si mesmo. Pai, nesta noite, nós queremos render graças ao Senhor, Pai, nós queremos nos derramar na Tua presença, nós queremos ser quebrantados, Pai, pela Tua palavra, e nós queremos, Pai, Te adorar em espírito e em verdade. Senhor, que não seja apenas uma reunião social, que não seja apenas um momento, meu Deus, em que nós sejamos aqui reunidos sem propósito. Não, nós temos o firme propósito de adoração, Pai, de nos colocar na Tua presença e reconhecer que Tu és Deus, que Tu és Senhor, reconhecer que Tu és Salvador e que não há outro fora de Ti. Pai, nós Te adoramos, Senhor Jesus, porque Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cordeiro de Deus, Tu és o Redentor da nossa alma. E que Te agradecemos, Pai, por esta noite tão abençoada, no nome de Jesus somos gratos. Amém. Queridos, estamos em pé, nós vamos abrir nossas Bíblias, e vamos estar lendo um salmo, um salmo é bastante conhecido. Esse salmo é o salmo de número 46, salmo de número 46. Aleluias, glória a Deus. Salmo de número 46. Todos acharam? A gente aguarda. Se você ainda não encontrou, a gente espera mais um pouquinho, para que nós possamos estar acompanhando a leitura desse texto bíblico. Salmo de número 46. Diz a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas angústias, nas tribulações. Portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as assolações que efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Amém, queridos? Podeis assentar. Palavra maravilhosa, palavra de Deus, Este salmo, ele vem trazer ao nosso coração a certeza, que o Senhor, Ele é Senhor de todas as coisas, que o Senhor, Ele é o Senhor do universo,
E Ele é o Senhor das nossas vidas, né? Ele é o Senhor de tudo, querido. Tudo está nas mãos dEle. Tudo está no controle dEle, sabe? Nada foge ao seu olhar, nada foge ao seu alcance, né? Deus não perdeu jamais as rédeas da história, né? Ele tem nas suas mãos, sabe? Ele sabe de tudo desde o começo. Ele sabe o fim desde o começo, né? Tudo, toda a história da humanidade, toda a história da minha vida, da sua vida, o Senhor conhece. Amém? Ele é Deus e nele nós podemos confiar. Em Jesus nós podemos confiar. Ainda que a terra, né, se estremeça, ainda que os reinos dos homens se revoltem, ainda que haja, qualquer uma situação, né, Deus está no controle de tudo. Tudo está nas mãos do Senhor. Queridos, isso nos traz uma tranquilidade muito grande, uma certeza muito grande, uma paz muito grande, né? Porque a nossa paz não está baseada, né, naquilo que o homem pode fazer, naquilo que o homem pode prometer. A nossa paz, ela está em Cristo Jesus. Ele é a rocha inabalável. Ele Ele é Senhor, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Ele veio como o Cordeiro de Deus, mas ele voltará como o leão da tribo de Judá. Ele veio como servo para servir, mas ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? E nós aguardamos a volta de Jesus, queridos. Isso tem que arder o nosso coração todos os dias, essa certeza. Jesus voltará. Jesus em breve voltará. Jesus está voltando, né? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, amém? Tem que ser isso a nossa alegria, a nossa certeza, né? Jesus, ele prometeu que voltaria e ele voltará. Amém? Glória a Deus. Nesse momento eu convido a equipe de louvor, nós vamos estar cantando, entoando hinos de louvor e adoração ao nosso Deus, né? E nós vamos estar juntos, não é uma apresentação, a equipe de louvor vai estar se apresentando, não. Nós estamos adorando juntos ao Senhor, amém? Mesmo com as nossas máscaras que dificultam um pouco, né? Mas vamos estar adorando o Senhor, né? A adoração, queridos, ela começa no nosso coração, no nosso interior, né? Ela se manifesta, se exterioriza através do cântico, né? Das nossas vozes, dos nossos lábios, mas a verdadeira adoração, ela começa aqui, ó. Sabe, você começa a ter um gozo, regozijo e alegria da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai do Senhor, amada igreja, graças a Deus, como pastor divino, estamos aqui reunidos para louvar e adorar o Senhor, né, irmãos? Nossos corações, nossos olhos, nossa mentalidade esteja focada em adorarmos ao Senhor Jesus nesta noite. Então, convido os irmãos aí a ficarem de pé. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos louvar a Deus? Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui, Senhor. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu
meu Deus e meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti, me subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente, meu querer, meus dias vivos
poder do teu amor. Junto a ti, Cante, igreja. teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. nas asas Do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Quando eu te chamar, toda vez que eu chorar, minhas lágrimas serão colhidas por um Deus fiel. então eu vou te chamar e em teus braços me lançar, mesmo sem enxergar, confio em um Deus fiel. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Eu posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel. Hoje podes curar e demônios expulsar.
até chegar o dia em que o Senhor virá, o inimigo cairá diante do meu Deus fiel. Cante, igreja. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Eu posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel, eu sei que tu és meu e eu sou teu, Eu sou teu, eu sei que és fiel para sempre e sempre. tu és fiel. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Tu és fiel, Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. eu posso Posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel, Deus, tu és fiel. Irmãos, quando o exército de Israel e de Edom estavam cercados no deserto pelos amonitas, os reis chamaram o profeta, mas por causa do rancor que o profeta tinha contra o rei de Israel, ele não podia sentir a presença de Deus, sabe? Ele não podia entregar a mensagem de Deus. Então eles chamaram um homem, um arpista, para que ele tocasse. E a palavra de Deus diz lá em 2 Reis, capítulo 3, que quando aquele homem tocou aquela harpa, diz que a mão do Senhor veio sobre o profeta e revelou a mensagem de vitória para o exército, sabe, irmãos? Quando a presença de Deus foi manifestada naquele campo de guerra no deserto, Deus trouxe a solução para aquele exército, irmãos. Quando a presença de Deus ela foi reconhecida por aquele homem, por aquele profeta, ele pôde ouvir a voz de Deus. O seu ouvido foi sensibilizado para que ele pudesse escutar a voz do Senhor. Nesta noite, irmãos, que nós possamos sensibilizar nosso coração para ouvir a voz do Senhor. Abrimos nosso coração, Jesus, nessa noite, para que o Senhor se faça presente no meio de nós, Pai. Venha com Tua presença, Senhor, e acalma nossos corações. Venha com Tua presença, Senhor, e traga certeza aos nossos corações. Venha com Tua presença, Jesus, e traga consolo aos nossos corações nessa noite, Pai. O consolo que só o Espírito Santo pode dar, a paz que só o Espírito Santo pode trazer. Não a paz como os homens buscam, mas a paz que só o Senhor pode dar. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, venha com a Tua presença sobre nós nesta noite. Tu és bem-vindo em nosso meio, Senhor.
Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Senhor, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Cante, igreja, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor, vem sobre nós, Senhor. Cante, igreja. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito,
Podeis assentar, queridos. Nós vamos estar, nesse momento, dando alguns avisos, né, para a igreja. Depois vamos estar orando, né? Vamos estar orando por muitos irmãos que se encontram enfermos, né? E a gente sabe, porque a Bíblia ensina que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Está querendo dizer que Deus ouve a oração daqueles que são justificados em Cristo, né? Então nós podemos orar, e quando nós oramos pelos méritos de Cristo Jesus, né? E nós oramos, né, não para que alguém seja exaltado, que a glória seja do homem, para que a glória seja de uma denominação ou de uma igreja, não, queridos. A glória sempre será do Senhor. A glória sempre será dele, né? A gente ora e por misericórdia, né? Ele ouve, por misericórdia, ele estende as suas mãos, por misericórdia ele cura, né? E a gente juntos, a gente glorifica o nome do Senhor. Porque a gente fala, Senhor, tu continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e eternamente, o Senhor continua, né, sendo Deus, sendo fiel, sendo poderoso, né? Jesus, ele falou, olha, toda autoridade, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Amém? É esse Senhor que nós servimos, a Ele nós cultuamos, a Ele nós nos dobramos, nós adoramos, porque somente Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação. Amém, queridos? Então, rápidos avisos, depois vamos estar orando, clamando pela vida dos nossos amados, né, e das pessoas que têm nos pedido oração. Amados, nós vamos, né, já temos algum tempo, né, transmitindo os nossos cultos, né, pela internet, temos um canal já praticamente desde o início da pandemia que a gente tem, né, tem gravado, tem algumas tentativas também de live, né, ao vivo, e esse período era uma forma, né, de estar levando a palavra, né, alimentando o rebanho, a igreja, as pessoas, né, que tinham acesso a esse conteúdo, né. De forma gradativa, a gente vem retornando os cultos presenciais, né. Praticamente já retornamos todos os cultos presenciais, né. E nós, a partir do ano que vem, né, nós temos a intenção de não estarmos mais gravando e transmitindo, mas estarmos sempre presenciais, né? Mas isso é apenas a gente está pensando ainda e orando, né? Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, né? Se o Senhor disser fica, a gente fica. Se Ele disser vai, a gente vai, né? Porque o nosso interesse é agradar ao Senhor, é fazer a vontade dEle. E por isso temos orado, Senhor, né, que a tua vontade se cumpra. Que a vontade do Senhor, queridos, se cumpra nas nossas vidas. Que a vontade do Senhor se cumpra nas nossas famílias. Que a vontade do Senhor se cumpra sobre esta congregação, sobre esta igreja, sobre este ministério, sobre a igreja do Senhor, né? A vontade do Senhor deve prevalecer, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor, quer dizer, é a melhor coisa que pode acontecer na vida do ser humano, né? Podemos até não entender, né, no início, num dado momento, né? Mas ele sabe exatamente, ele tem os propósitos, e os propósitos do Senhor, queridos, eles não podem ser frustrados. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Amém? Então a gente quer caminhar sempre na vontade do Senhor, né? Então é um aviso, né? E muitas pessoas estão, né, acompanhando, assistindo os cultos, mas nós vamos estar, provavelmente, né, a partir já do 2021, a gente retoma a nossa formatação original com os cultos temáticos, culto da família, culto de Santa Ceia, culto dos jovens, né, como era antes da pandemia, né? Mas a gente vai aguardar e estamos na direção e na dispensação do Senhor. Amém? Então, é o nosso aviso. E nós gostaríamos agora de orar. Pastor Sidra, que se encontra internado, né? Nós temos orado pelo nosso pastor, e vamos orar pela vida dele, pela vida da pastora Sila também. O irmão Irene também hoje não pôde vir, está enfermo. A irmã Graça também nos pediu oração também. E alguns outros irmãos amados que estão, né, com problema de saúde. E nós vamos orar ao Senhor com fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam do Senhor, eles têm que crer que Ele existe, né, que Ele é real e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. E nós buscamos
ao Senhor. Amém? Vamos colocar em pé mais uma vez, orar, e depois, logo em seguida, já vamos estar ouvindo a mensagem desta noite. Amém? Vamos orar? Pai, na tua presença nós queremos orar mais uma vez. E nós oramos sempre no nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que o nome do Senhor é poderoso. O nome de Jesus está acima de todo nome que se nomeia. Pai, tu és poderoso para curar o enfermo, para levantar aquele que está no leito do hospital, da UTI. O Senhor é poderoso, meu Deus. Pai, quantas pessoas nesse momento de pandemia, Pai, muitas pessoas internadas, muitas pessoas em situação grave ou gravíssima, mas coloca as tuas mãos poderosas, Pai, sobre os hospitais, ali, sobre os profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros ali, Senhor, o apoio. Pai, nós oramos neste momento, porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Nós oramos, Pai, oramos em especial pelo pastor Sidraque, pela irmã Graça, pelo irmão Irênio, Pai, pelos irmãos que estão enfermos. Pai, coloca a tua mão, dá uma ordem a respeito. Não somos nós que damos ordem, não, mas é o Senhor que dá ordem. Pai, não somos nós que determinamos nada, mas é o Senhor que determina. A tua palavra é poderosa, Pai, e quando o Senhor determina, quando o Senhor dá uma ordem a respeito, a enfermidade ela é neutralizada. Pai, quando o Senhor dá uma ordem a respeito, os cativeiros são quebrados. Quando o Senhor dá uma ordem a respeito, aquele, Pai, que está perturbado é liberto. Aquele que está aprisionado nos vícios, Pai, é liberto, porque o Senhor veio para libertar os cativos, para trazer salvação àqueles que estão presos, meu Deus. Pai, nós oramos nesta noite, oramos por cada um que está aqui, oramos por aqueles que não puderam vir também, nós oramos abençoando no nome de Jesus. Oramos, Pai, pelas famílias que estão aqui representadas. Pai, nós oramos, Pai, porque nós sabemos que Tu és o Senhor da família. Pai, a família nasceu no Teu coração. O Senhor, meu Deus, é o mentor, o criador e o mantenedor da família. E nós oramos nesta noite, Pai. Apresentamos as nossas casas a Ti. Os nossos lares nós consagramos ao Senhor, porque pertence ao Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. Pai, a nossa descendência, a nossa geração, Pai, seja uma descendência abençoada no Senhor, temente ao Senhor, que adora ao Senhor, meu Deus, e rejeita, meu Deus, as práticas deste mundo. Deus, nós oramos, Pai, confiados, Pai, porque o Senhor é fiel e permanece fiel. Pai, muito obrigado, nós agradecemos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. Queridos, podemos assentar. Nesse momento, as nossas crianças, né, já podem se dirigir ali com a nossa irmã, que vai estar cuidando das crianças nesta noite, né, eles têm um culto especial, e também convidar o pastor Rani. O pastor Rani vai estar trazendo, né, uma palavra nesta noite, já esteve conosco ministrando pela manhã, Escola Bíblica Dominical, né, e cremos que o Senhor já colocou no coração do servo dele uma palavra para os nossos corações, queridos. E mesmo assentado, não precisa levantar, né? Nós vamos estar orando pela vida do pastor Rani, pela família, a sua esposa, a irmã Vera, os seus filhos, né? E que o Senhor use a vida dele, queridos, para trazer uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, né? Deus usa, um Deus perfeito, usa vasos imperfeitos como nós, para trazer uma palavra de salvação, de esperança, de encorajamento, né? E Deus faz isso, né? É Ele que capacita, não é de nós, mas o Senhor capacita, e Ele usa por misericórdia. Estendo só as suas mãos aqui para frente, Pai, eu oro mais uma vez, Senhor. Eu apresento a vida do pastor Rani, que vai estar ministrando a Tua palavra nesta noite. Usa o Teu servo, Pai, com ousadia, com intrepidez, com graça. Pai, usa, Pai, a vida, os lábios dele, poderosamente, Senhor. E os nossos corações sejam preparados para receber a mensagem desta noite. Oramos pela sua esposa, pelos seus filhos, oramos pela sua família nesta noite. Pai, pedimos e já agradecemos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. Por gentileza, pastor Rani.
paz do Senhor Jesus para os irmãos. Está aqui junto com os irmãos, está aqui nesse púlpito, traz boas memórias, bons momentos que a gente já viveu nessa igreja, momentos que marcaram a vida da gente. E é sempre bom estar aqui junto com os irmãos. Tenho andado falho bastante, como o pastor Divino disse, um vaso bem falho, mas perfeito é o nosso Senhor e é Ele que vai nos ajudando, vai dando graça para nós dia após dia. E nessa noite, eu gostaria de, junto com os irmãos, a gente meditar numa palavra e que Deus possa falar aos nossos corações, não por mim, mas que o Espírito de Deus que nos convence, o Espírito de Deus que trabalha em nossas vidas, falar conosco nessa noite. E junto com os irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, sentados mesmo, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. E quando Mateus aqui na frente, ministrando, citou o versículo bíblico falando da sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite sobre a sensibilidade de ouvirmos, de vermos, de sentirmos a sua presença em nossas vidas, a sua misericórdia, a sua graça sobre nós. Que Deus possa nos dar sensibilidade, que Deus possa tirar tudo aquilo que esteja impedindo a nossa sensibilidade em vê-lo, em escutá-lo, em senti-lo. Lá no capítulo 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, diz assim, todos acharam, irmãos? 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Bem, eu gostaria de fazer uma oração junto com os irmãos, assentados mesmo, para que nós possamos pedir nessa noite que Deus possa tirar tudo aquilo que tem impedido a nossa sensibilidade. Nós estamos vivendo um ano difícil, um ano complicado, e talvez nós só vamos entender o porquê de tudo isso lá na eternidade, mas um ano de muitas perdas, um ano de muitas pessoas enfermas, um ano de dificuldade financeira, famílias passando fome. Certo é que é um ano complicado. E às vezes a dificuldade tira a nossa sensibilidade. Às vezes as tribulações da vida, as tristezas, as mágoas, tira a nossa sensibilidade de ouvir a Deus, de perceber a presença de Deus, de vermos aquilo que Deus está operando em nossas vidas. Dias como os que nós estamos vivendo tanta coisas más, às vezes pode tirar a nossa sensibilidade de ver a bondade de Deus. Mesmo em meio a tantas dores, a bondade de Deus permanece sobre as nossas vidas. Mesmo num ano de tantas lágrimas, a bondade de Deus continua sobre as nossas vidas. É fácil para aqueles que perderam entes queridos, é fácil para aqueles que às vezes estão sem mantimento nas suas casas devido a essa crise financeira que nós estamos, a crise econômica. Não é fácil. Mas é como o pastor falou, é pela fé. E sem a fé é impossível agradarmos a Deus. Nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas, principalmente daquelas que nós não entendemos.
Como que entendemos o que estamos passando nesse ano? O final do ano passado, jamais, na mesma época do ano passado, no mês de novembro, quem imaginaria que no ano de 2020 nós estaríamos passando? Os irmãos estariam aqui na igreja, todo mundo de máscara. Não imaginaríamos. Mas em tudo e em todos os momentos, Deus está conosco. Porque Ele é Emmanuel, é Deus conosco. E que nada disso venha tirar a nossa sensibilidade em ver o seu agir e em ouvir a sua voz. E eu gostaria de, junto com os irmãos, de fazermos uma oração e pedirmos a Deus toda sinceridade dos nossos corações, que com toda a humildade, que nada disso, que nenhum problema, que nenhuma tribulação, é como o apóstolo Paulo diz, que nada nos separe do amor de Deus, nem a morte, nem nada. Que nada venha nos tirar a sensibilidade, mesmo em dias nublados, mesmo em dias nebulosos, nós possamos ver a mão poderosa do nosso Deus agindo em nosso favor. Não porque merecemos, não porque somos dignos, mas sim por causa da sua graça e da sua bondade, do seu grande amor que Ele tem por nós. Senhor Jesus, nessa noite, Pai amado, invocamos o Teu nome mais uma vez, clamamos a Ti mais uma vez, e pedimos a Ti que através da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua graça, o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, nos dê sensibilidade, Pai, para sentirmos, vermos e ouvirmos o Senhor. Que nenhuma dificuldade, que nenhuma aflição, que nenhuma dor, que nenhuma tristeza, que nenhuma mágoa, que nada, Senhor, venha tirar de nós a sensibilidade de sentirmos a Ti, Pai. Que venhamos andar confiante, mesmo quando a dúvida vier sobre nós, Pai, por causa de alguma dificuldade, por causa de alguma aflição, possamos estar confiante que o Senhor é Deus Emmanuel conosco, Deus presente, mesmo no momento de lágrima, mesmo no momento de angústia, o Senhor está conosco, Pai. Nos dê sensibilidade, Senhor. Nos dê sensibilidade para ver a Ti, Senhor Jesus, para ver os Teus milagres diários sobre as nossas vidas, para vermos cada milagre que o Senhor opera nas nossas vidas, aqueles milagres que às vezes, Pai, passa até despercebidos, às vezes nem sabemos, mas a verdade é, Pai, que a causa de não sermos consumidos é a Tua misericórdia, Senhor Jesus. E que nessa noite o Senhor possa nos dar sensibilidade, renovar a nossa sensibilidade, trazer de volta a nossa sensibilidade, Senhor, em Te ouvir, em Te ver e em Te escutar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, junto com os irmãos novamente, eu queria continuar a leitura na Bíblia, lá em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Mateus 13, do versículo 1 ao versículo 18. Amém? E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E se ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram aves e a comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se,
porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E se acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábola? E respondeu e disse-lhes: Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que não tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com o seu ouvido, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, na verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouves, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Amém, irmãos? Como o próprio Jesus declara aqui em vários outros versículos, Isaías, Jeremias, fala dessa questão de ver, de serem cegos, mesmo tendo visão, de verem, mas não verem, de estarem com os seus olhos fechados, no nosso linguajar dizendo de uma forma espiritual, mesmo vendo as coisas, não conseguem compreender. E isso, de uma certa forma, a gente vê que ocorreu de várias formas e de várias maneiras e em vários momentos em Israel. Quando Deus falava, avisava, exortava Israel, avisando do que precisava ser mudado, daquilo que precisava ser transformado. Israel precisava se arrepender. E não era compreendido, não era entendido. E aqui Jesus, nesse discurso que ele faz das parábolas, por aquela multidão que estava ali, ele fala, de certa forma, em parábolas, falando do semeador, e os seus discípulos pegam e perguntam: por que você fala em parábolas? E ele diz: olha, porque para vocês é dado a entender, mas para eles não. E aí a gente fala assim: mas por que Jesus diz que para uns é dado a entender e para outros não é dado a entender? Se Deus não faz acepção de pessoas, e para Deus todos nós somos iguais. Isso é uma questão que às vezes depende mais de nós, de querermos ver, de querermos entender, de pedirmos a Deus que possamos ver, de termos um coração disposto a ver aquilo que Deus quer mostrar para nós. O agir de Deus é diário, é constante, é em todos os momentos. Mas às vezes podemos estar com os nossos corações endurecidos e não conseguirmos ver aquilo que Deus quer nos mostrar. A Bíblia nos relata que Jesus, durante o seu ministério, ele veio para Israel, como a própria Bíblia diz, que a salvação vem dos judeus.
E ele foi prometido para o povo de Israel. Ele foi prometido para o povo de Deus. E a Bíblia diz que os seus não receberam. Para quem ele foi prometido, não o receberam. E não quiseram ver que ele era o Messias prometido. Porque estavam com os seus corações endurecidos e os seus olhos fechados, perderam a sensibilidade. Quando Jesus, num certo momento, está lá no templo, e aí ele diz: olha, derrubarei esse templo e em 3 dias levantarei. E aqueles homens que eram os homens que estavam ali, autoridades religiosas, Jesus não estava falando para descrente, ele estava falando com um povo estranho, adoradores de outro povo, de outros deuses. Estava falando para o seu povo, para aquele povo que recebeu as escrituras de Deus, que foi chamado pelo próprio Deus para ser o seu povo. E ele estando perante aqueles homens, o próprio Deus encarnado, frente a frente, eles não conseguiram ver. Eles não conseguiram entender, eles acharam que Jesus estava falando do templo de Israel, do templo que estava ali feito de pedras. E aí eles falaram: mas como pode? Nós levamos tantos anos para construir. E aí a gente para analisar aquelas pessoas para quem foi prometido, para aquelas pessoas para quem foi dito para eles, anunciado antecipadamente, que viria o Salvador, que viria o Messias. E aí o próprio Deus vem cumprindo a sua palavra, e essas pessoas não conseguem enxergar ele estando frente a frente com eles. Eles não conseguem vê-lo, porque os olhos estavam fechados, porque tinham perdido a sensibilidade, ou porque os seus olhos não queriam ver, porque Deus fala conosco, fala através da sua palavra. Deus fala uma coisa e nós entendemos outra. Deus fala das suas coisas espirituais e nós entendemos das nossas coisas materiais. Quando Jesus estava falando da parábola do semeador, ele não estava falando de semente, ele não estava falando de semeador, ele estava falando da sua palavra lançada e de pessoas, de como pessoas recebem a sua palavra e de como cada um recebe, de como cada um reage. Ele não estava falando de nada de semear, nem de plantação. Mas se nós não tivermos a sensibilidade para entender daquilo que Deus quer falar para nós, a sensibilidade de entendermos daqui que Deus quer manifestar para nós, do seu propósito para as nossas vidas, nós iremos receber da parte de Deus e iremos transformar naquilo que nós entendemos. A grande questão com Jesus, a vinda do próprio Senhor Jesus, é que Israel esperava um líder para libertar eles das mãos dos romanos, daqueles que oprimiam. Esperava alguém que viesse, um grande líder, um grande guerreiro, assim como eles tiveram Davi, assim como eles tiveram Saul, assim como eles tiveram tantos outros. Eles pegaram aquilo que Deus entregou para eles e transformaram nos seus preceitos humanos. E com isso perderam a sensibilidade de ver aquilo que Deus estava mostrando para eles. Quando Paulo passa pela sua conversão, Paulo como um perseguidor, Paulo não era um descrente, irmãos. Pelo contrário, Paulo era um crente fervoroso. Ele mesmo diz que se excedia dos demais no seu trato com as coisas de Deus. Mas quando Paulo passa pelo seu processo de transformação, de conversão, o que cai aos olhos de Paulo? Os olhos de Paulo começam a ver. Mas aí ele já não vê mais com os preceitos
que ele via antes. Agora ele começa a ver a partir dos preceitos de Deus. Pela sensibilidade daquilo que Deus quer mostrar. E como eu falei anteriormente, às vezes os nossos olhos podem criar escamas. Não é para as pessoas lá de fora, não, irmãos. As pessoas lá de fora, elas ainda não entenderam, elas ainda não compreenderam. É para nós mesmos. Que às vezes os nossos olhos, como o Mateus relatou na passagem bíblica, o profeta estava magoado e por causa de estar magoado com o rei, chateado com o rei, perdeu a sensibilidade. Às vezes, pelas coisas que nos entristecem, por aquelas coisas que nos deixam magoados, nós podemos perder a sensibilidade. Às vezes, até pela nossa própria sabedoria humana, nós podemos perder a sensibilidade para com as coisas de Deus. Jesus, quando estava com seus discípulos ali nos momentos finais, ele tira suas vestes e vai lavar os pés dos seus discípulos. A gente fala, poxa, se a gente olhar com os olhos humanos, Jesus estava falando, ele queria passar alguma mensagem de lavar pé? Mas sim, ele queria passar uma mensagem subjetiva daquilo que ele estava fazendo, de humildade, do maior servir o menor. Mas se a gente não tiver a sensibilidade do que Deus, do propósito de Deus para as nossas vidas, do que Deus quer para nós, do chamado de Deus para nós, nós não vamos entender aquilo que Deus está falando conosco. Porque nós iremos transformar em preceitos humanos, em entendimentos humanos, usando a sabedoria humana, e aí a gente vai se perder. Jesus relata que tinha 2 homens orando no templo, e um olhava para o céu e dizia, olha, eu jejuo, eu pago meu dízimo, eu faço as minhas orações, eu não sou como esse aí. E o outro tinha uma sensibilidade da sua situação, de tão miserável que era, e assim nós somos. E nem coragem de olhar para o céu ele tinha. E batia no peito dizendo, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Nós precisamos ter a sensibilidade de Deus, do nosso coração, um coração sensível para o agir de Deus em nossas vidas e entender que nós somos falhos, que nós somos cheios de limitações, entender que a nossa justiça é como trapo de imundícia, que nós, da parte de Deus, nós não merecemos nada. Mas através do Espírito de Deus, através da sua bondade, através do seu amor, da sua graça, através da sensibilidade de entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas, vermos o agir de Deus em nossas vidas, entendermos aquilo que Deus tem para nós, entendermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, entender o que Deus tem para a sua igreja, entendermos o amor e a bondade e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, que o amor de Deus sobrepõe qualquer falha, qualquer limitação, que a graça do nosso Senhor está acima de qualquer erro nosso, qualquer falha nossa, de termos essa sensibilidade, irmãos, de entendermos a vontade do Senhor para as nossas vidas. E não pegarmos as coisas de Deus e transformar pelo nosso próprio entendimento. Porque Deus, como a Bíblia diz, pega as coisas loucas para transformar as coisas sãs. É difícil para nós. Se não tivermos a sensibilidade do Espírito de Deus nas nossas vidas, se não tivermos a sensibilidade de compreender, nós não entendemos mesmo a vontade de Deus. Porque ele faz as coisas para confundir mesmo, para confundir a sabedoria humana mesmo.
Ele ressuscita os mortos, ele cura aqueles que estão enfermos, terminais. Que os médicos dizem, olha, não tem mais nenhuma solução, não tem mais nada, os nossos recursos acabaram. Não tem nenhum medicamento para ministrar no paciente, acabou. E Deus vai e cura. Ele pega aquela pessoa que está perdida lá nas drogas, na bebida, e transforma num grande mensageiro da sua palavra. E aí os nossos olhos, os nossos preceitos humanos, nossa sabedoria humana olha e fala, aquilo ali, aquele cachaceiro vivia ali. Agora vem dizer que é mensageiro de Deus. Ou se não, olha para aquela pessoa que faleceu e Deus ressuscitou e fala, não, os médicos se enganou. Ele não estava morto. Deve ter sido só algum erro na máquina aí, que achou que o coração dele tinha parado. Sempre acharemos uma resposta, sempre acharemos algo para justificar o operar de Deus. E não conseguiríamos ver o agir dele. Se pegarmos as coisas de Deus e não olharmos com a sensibilidade de Deus, através do Espírito de Deus, nós estaremos igual os fariseus, igual os saduceus, estaremos como aqueles religiosos que às vezes vai estar frente a frente com o próprio Deus e não vai ver Deus. Hoje de manhã nós citamos o exemplo daquele homem na cruz. Se a gente pegar e fizer um paralelo, veja, aqueles homens estavam ali em frente ao Senhor Jesus. Jesus não estava machucado. Jesus estava com as suas vestes. Jesus estava operando milagres ali. E mesmo assim, aqueles homens não conseguiram identificar o próprio Deus, porque os seus corações estavam endurecidos. Os seus olhos estavam fechados. E aí a gente pega aquele ladrão lá na cruz. Segundo o olhar humano, Jesus tinha perdido. Aquela batalha que Jesus tinha travado, ele tinha perdido. Segundo o olhar humano, os romanos tinham colocado ele lá pendurado na cruz do Calvário. O que adiantou? O que ele venceu? Se ele era o Messias prometido, se era ele que ia restaurar Israel, estava lá pendurado para morrer. Então, segundo o olhar humano, mais um que falou um bocado de coisas aí e foi parar na cruz. Mas aquele homem que estava ao lado dele, mesmo vendo ele despido, todo machucado, ensanguentado, segundo o olhar humano, perdido a sua batalha, ele conseguiu ter sensibilidade e reconhecer Jesus como um Salvador, como um Rei. Ele teve sensibilidade de ver que aquele que estava ali na cruz era o Redentor. Por isso que nós não podemos olhar para as coisas de Deus com os nossos olhares, ou no olhar humano, mas sim, como Eliseu pediu a Deus, olha, abre o olho desse jovem, desse meu servo, para que ele possa ver. Precisamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos para que possamos ver o seu milagre, o seu operar, o seu agir, todos os dias, irmãos. Não queremos lidar as coisas de Deus com o nosso próprio entendimento. Não queremos lidar com as coisas de Deus com a nossa própria sabedoria, mas sim com a sabedoria que vem do alto. Eu vou encerrar por aqui, já deu o horário, não quero ultrapassar, mas a mensagem que eu não sei se eu consegui passar essa noite, mas a mensagem é que Deus possa nos dar sensibilidade, irmãos, e que nada venha tirar essa sensibilidade de nós, de vermos, de ouvirmos e de sentirmos a presença do nosso Deus, de sabermos que Ele é Emmanuel, Ele é Emmanuel, quer na morte, quer na vida, Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Que possamos, irmãos, entender isso
que Ele está conosco todos os dias e que possamos ter sensibilidade para sentir, para ouvir e escutar a sua voz. Amém. Aleluia, glória a Deus. Por, né? Essa sensibilidade, a vontade, vai nas nossas vidas. A insensibilidade. O próprio Deus encarnado, Lázaro de Marta, caso lá em Jesus chorou. Jesus se compadeceu. Jesus sabia o que ele iria fazer. Aí. Mas ali, naquelas condições ali, Marta chorando, Deus também chorando, pela morte de Lázaro. Jesus ora. Tem essa sensibilidade de entender o sofrimento. Conhece, ele sabe da nossa dor, nossos limites. Ele conhece. Ele se compadece. Emanuel, Deus. Essa mensagem, né, possa falar aos nossos corações. Para entender aquilo que Deus quer nas nossas vidas e aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. Hein? Sua cabeça. Pai, a Tua palavra, ela foi ministrada nesta noite, ela foi pregada nesta noite. E a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa. A Tua palavra, ela é como espada, Senhor, que penetra no mais profundo do nosso ser, da nossa alma, do nosso âmago, Pai. A Tua palavra, ela é poderosa para discernir, sabe, ali onde está a alma e o espírito, meu Deus. E a Tua palavra, Senhor, ela nos renova, ela nos encoraja. Senhor, eu queria essa palavra desta noite, Senhor, continuar trabalhando, Pai, não apenas na nossa mente, na nossa Pai, porque cada vez que nós ouvimos a Tua palavra, nós nos tornamos mais crentes, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Obrigado. Gratos a Ti por tudo. Amém. Nesse momento, vou convidar o Mateus vai estar. Nós vamos nesse momento. Certos, né? Seja sempre com alegria, não por constrangimento. Está cantando, adorando ao Senhor. Está adorando ao Senhor. Ou está orando, né? Abençoando as nossas vidas. A palavra de Deus, que tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, né? Que a boa mão do Senhor esteja, né, sobre os nossos pares, dando o livramento, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor do mal. A palavra nos ensina assim. Nós somos guardados em Cristo. Nós somos guardados em Cristo. Cristo em Deus. A palavra também nos ensina. Então, nós devemos aquietar o nosso coração. Temos dias difíceis, dias tribulosos, dias conturbados, mas o nosso coração, ele deve se acalmar, se aquietar em Deus. Amém? Amém. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível
pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, e agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Deus estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Cante, igreja. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Luiz, glória a Deus. Queridos, mesmo assentado, faça assim com a sua mão. Nós vamos estar dando a bênção apostólica nesse momento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nesta noite. Todos digam amém. Glória a Deus.